Já faz um tempinho que a gente vem circundando esse assunto aqui nos Suas Conversas. Um exemplo é esse vídeo aqui, no qual eu falei sobre 10 coisas que aprendi com as assistentes sociais do SUAS. E esses aprendizados, claro, foram produto da interdisciplinaridade no cotidiano dos serviços. Depois eu trouxe um vídeo, que é esse do CARD, justamente sobre quais são os diferentes profissionais que atuam no SUAS, já que a interdisciplinaridade envolve vários saberes de várias áreas ou campos do conhecimento, não apenas do serviço social ou da psicologia, embora esse seja o enfoque predominante do vídeo de hoje. Então vamos ver que bicho é esse da interdisciplinaridade? Eu sou Ana Pincolini e esse é o Suas Conversas. Olá, pessoal do Suas Conversas, tudo bem com vocês? O tema de hoje é a tão falada interdisciplinaridade na assistência social. E sim, caro colega, vamos ver que bicho é esse, mas isso não significa que eu tenho a pretensão de esgotar o assunto. Como várias coisas nas ciências humanas, a interdisciplinaridade é um tema multifacetado, sobre o qual existe uma produção teórica muito ampla. E justamente por ser um tema sobre o qual muitos autores se debruçam, a gente precisa escolher um recorte para falar dele. E eu escolhi o que está mais à mão, que são os documentos oficiais do SUAS, em especial os do CRAS e os do PAIF. Então vamos falar sobre como a interdisciplinaridade é retratada no nosso querido livrinho azul, que são as orientações técnicas do CRAS, e nos livrinhos do guarda-chuva, as orientações técnicas do PAIF. Como sempre, os links para baixar todos os documentos que eu menciono no vídeo estão lá no fim da descrição, nas referências. Embora eu vá utilizar os documentos do CRAS e do PAIF, você vai ver que o que está sendo citado ali sobre interdisciplinaridade se aplica a qualquer nível de complexidade do SUAS. Serve para CREAS, para abrigo, etc. Mas antes de entrar no assunto, eu peço a você que curta esse vídeo e se inscreva aqui no canal. E também clique no sininho para ser avisado sempre que eu coloco vídeo novo por aqui. Também convido você a seguir as minhas redes sociais, como a página do Suas Conversas, no Facebook e o Instagram. Sempre que eu tenho algum curso aberto, os links de inscrição ficam na descrição do vídeo, no YouTube e lá na bio do Instagram. Esse não é um tema novo aqui no canal. Eu já fiz vários relatos de interdisciplinaridade, como nesse vídeo aqui, em que relatei uma situação de atendimento em conjunto com uma assistente social. Ah, mas então interdisciplinaridade é atender sempre em dupla? Não, caro colega, não é simples assim. Da mesma forma que matricialidade sociofamiliar não quer dizer atender todas as vezes a família sempre junto, e se refere mais a um modo de olhar para uma pessoa sem perder a dimensão de que ela faz parte de algo maior, que é a família. Da mesma forma que territorialidade não significa só o serviço estar perto do lugar em que a família vive, mas um olhar para o território enquanto espaço vivo que produz e é produzido pelos sujeitos, o significado de interdisciplinaridade também não é algo que pode ser capturado por uma simples ação. Ele vai muito além do que um modo de atendimento. Então aqui a gente já começa uma distinção básica. Uma coisa é a interdisciplinaridade nas formas em que ela se expressa, em que ela se materializa. E sim, ela pode se materializar em um atendimento ou uma visita conjunta, mas ela pode se materializar de muitas outras formas também. Outra coisa é pensar a interdisciplinaridade como uma postura de abertura para aprender com os demais saberes e construir interpretações ampliadas. E não só em relação à situação dos usuários, mas também ao processo de trabalho do serviço e à interpretação da realidade social. Falando assim, parece muito teórico, mas a interdisciplinaridade faz toda a diferença no nosso desenvolvimento enquanto profissionais e repercute diretamente na qualidade do serviço prestado. Mas para falar em interdisciplinaridade, precisamos falar em diferentes saberes, em diferentes profissionais. Conforme o livrinho azul, a equipe do CRAS é composta pelo coordenador, por profissionais de nível médio, como agente administrativo e educador social, e profissionais de nível superior, obrigatoriamente psicólogos e assistentes sociais, embora outros profissionais também possam estar presentes na equipe. Os agentes administrativos dão apoio administrativo ao trabalho da equipe de referência e participam das reuniões sistemáticas de planejamento e avaliação e também das capacitações.
O educador social, profissional que possivelmente logo logo vai ser de nível superior, já que tramita no Senado um projeto de lei nesse sentido, no caso dos CRAs, auxilia na operacionalização das ações do PAIF e é responsável por conduzir os grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, além da participação nas reuniões de equipe e nas capacitações. Claro que todos os profissionais citados têm muitas outras atribuições, além das que eu estou citando aqui. Eu vou citar aqui só algumas para não ficar um vídeo longo demais. E também porque para ver todas as atribuições dos profissionais do CRAS, basta você olhar o livrinho azul das páginas 63 e 64. Assim como os profissionais do CREAS e dos serviços de acolhimento, você encontra todas as atribuições nas orientações técnicas de cada um desses serviços. Em relação aos técnicos de nível superior, a Resolução 17 do Conselho Nacional de Assistência Social define que psicólogos e assistentes sociais compõem obrigatoriamente as equipes de referência da proteção básica, motivo pelo qual eu falo mais desses profissionais de nível superior do que de outros. As orientações técnicas descrevem o mesmo perfil para todos os profissionais de nível superior, que é o seguinte: escolaridade mínima de nível superior, com formação em serviço social, psicologia ou outra profissão que compõe o SUAS, com experiência de atuação ou gestão em programas, projetos, serviços ou benefícios socioassistenciais, conhecimento da legislação referente à política de assistência social, domínio sobre os direitos sociais, experiência de trabalho em grupos e atividades coletivas, experiência de trabalho interdisciplinar, conhecimento da realidade do território e boa capacidade relacional e de escuta das famílias. Assim como o perfil, as atribuições também são comuns e correspondem ao cargo de técnico de nível superior, independentemente de ser ele psicólogo ou assistente social. Não existe delimitação de atividades específicas de assistentes sociais ou psicólogos. Você não vai ler algo do tipo: os encaminhamentos é o assistente social que deve fazer. Ou o acompanhamento familiar em grupo deve ser feito pelo psicólogo. Eu falo sobre isso porque durante muito tempo eram comuns dúvidas sobre as tais especificidades de atuação de cada profissional. E vinham muitos questionamentos como os seguintes: então, todo mundo pode fazer tudo? O que compete ao psicólogo e o que compete ao assistente social? Existem atribuições privativas de psicólogos e de assistentes sociais no SUAS? Eu falo um pouco sobre isso nesse vídeo aqui, das 5 fases da minha queda sem paraquedas no SUAS, quando eu também tinha o sonho dourado de me livrar da cesta básica, dizendo que a avaliação socioeconômica era privativa do assistente social. Aí a gente vai lá, lê o Código de Ética e a Lei de Regulamentação da Profissão e vê que é uma competência a avaliação socioeconômica no caso dos assistentes sociais. Assim como é uma competência o atendimento, a visita domiciliar, mas não é uma atribuição privativa. Mas enfim, já falamos mais disso aqui. Se você quiser se aprofundar nesse dilema e no dilema da cesta básica, clica aí no card que eu falo mais sobre isso. O fato é que hoje a gente olha para essas questões sobre atribuições privativas como questões superadas, eu espero. Afinal, os documentos são muito claros no sentido de que ambos, psicólogos e assistentes sociais, podem executar todas as ações compatíveis com as atribuições do cargo de técnico de nível superior. Até porque ações como acolhida, atendimento e acompanhamento familiar, elaboração de PAFs, não são privativas de um ou outro profissional. E isso não conflita com o que é privativo das profissões e está escrito lá nos códigos de ética e nas leis de regulamentação. O livrinho azul, lá na página 65, fala que se quer superar a abordagem tecnicista segundo a qual o trabalho de profissionais de diferentes áreas é enfocado como uma atribuição específica e independente. É justamente por esse motivo que não faria sentido definir atribuições privativas do psicólogo ou do assistente social no SUAS. Essa descrição de atribuições tem o mérito de superar o fazer compartimentado e o isolamento dos saberes, com vistas a proporcionar um olhar mais integral das famílias e comunidades que demandam assistência social. Dito isso, um segundo ponto é olhar a interdisciplinaridade como algo maior do que a simples soma ou justaposição de saberes.
Nesse sentido, é interessante comparar os conceitos de multidisciplinaridade e interdisciplinaridade. De acordo com Furtado, a multidisciplinaridade tem como característica a coexistência de diferentes profissionais em um ambiente de trabalho, ou a justaposição de diferentes disciplinas em torno de um tema, sem estabelecer relações ou trocas entre elas. Um exemplo seria um conjunto de profissionais que trabalham isoladamente, cada um na sua sala, em um ambulatório especializado de saúde, contando com um médico, psicólogo, fonoaudiólogo, nutricionista, fisioterapeuta, dentre outros. Os profissionais ocupam o mesmo espaço, de modo seriado, atendendo pacientes diferentes ou, eventualmente, os mesmos pacientes, mas cada profissional realiza as intervenções pertinentes à sua especialidade. Isso é multidisciplinaridade. Interdisciplinaridade envolve uma relação de entrosamento entre as disciplinas, que compartilham uma plataforma de trabalho operando conceitos comuns. Então ela vai além da justaposição ou da complementaridade de saberes. Ela envolve trocas cotidianas entre os diversos campos. É por esse motivo que a interdisciplinaridade contribui para a produção de novos conhecimentos. Um exemplo seria uma equipe de saúde mental em um centro de atendimento psicossocial, um CAPS, composta por profissionais como assistente social, psiquiatra, psicólogo, enfermeiro, farmacêutico, educador físico, terapeuta ocupacional, assistente social, fisioterapeuta, dentre outros. Nesse tipo de equipe, os pacientes até podem ter um técnico de referência, mas não é uma ou outra especialidade que domina o tratamento. A equipe interdisciplinar discute os casos, elabora conjuntamente os planos terapêuticos singulares, os PTS lá da saúde, define modalidades de atendimento ofertadas para cada caso, atendimentos individuais, grupos, oficinas, atividades de lazer, inserção social, enfim, conforme a situação ou as características de cada paciente. Embora extraídos da área da saúde, os exemplos que eu dei servem para ilustrar as diferenças entre o enfoque multidisciplinar e o enfoque interdisciplinar. No caso do SUAS, a interação pretendida entre psicólogos, assistentes sociais e outros profissionais deve ser dessa segunda natureza, interdisciplinar, superando o isolamento dos saberes. Tanto que no livrinho azul há uma indicação explícita de que o espaço físico de um CRAS não deve dispor de sala do psicólogo ou sala do assistente social, justamente porque o trabalho tem uma concepção interdisciplinar. A sala é a sala de atendimento e não a sala de um ou de outro. Ela é nomeada descrevendo o que acontece na sala, o atendimento, e não o profissional que a ocupa, até porque nem o psicólogo nem o assistente social são donos da sala. Agora vamos olhar como é descrito o enfoque interdisciplinar nas orientações técnicas do CRAS, que aliás é bem parecido com a definição de interdisciplinaridade do autor acima que a gente citou. O enfoque interdisciplinar é descrito nas orientações técnicas do CRAS como um processo de trabalho recíproco em que diferentes saberes elegem uma plataforma de trabalho conjunta, por meio da escolha de princípios e conceitos comuns. Vamos dar uma olhada mais de perto nessas palavrinhas. Um processo de trabalho é um conjunto de atividades relacionadas entre si que pretendem atingir um objetivo ou finalidade. No caso do CRAS, podemos pensar o conjunto de atividades como sendo as seguintes: o planejamento e a oferta das ações, acolhida, oficinas com famílias, encaminhamentos, ações particularizadas, ações comunitárias, acompanhamento familiar, ações de gestão da rede, como busca ativa e articulação intersetorial. A finalidade dessas atividades a gente pode resumir como oferta de trabalho social com famílias e gestão da rede de proteção básica, ou seja, as duas principais funções do CRAS. Então, a interdisciplinaridade vai estar na complementaridade de olhares e no modo como se articulam diferentes saberes no planejamento, na execução e na avaliação dessas ações. São necessários diferentes saberes porque os objetos de atenção da assistência social são objetos complexos. Veja, por exemplo, vulnerabilidade ou risco social. Dito pelo nosso querido livrinho azul, que é um dos documentos que eu usei para tecer toda a linha de raciocínio desse vídeo, risco e vulnerabilidade não são fatos homogêneos e simples, mas complexos e multifacetados, que exigem respostas diversificadas,
alcançadas pelo meio de ações contextualizadas e para as quais concorrem contribuições construídas coletivamente e não apenas por intermédio do envolvimento individualizado de técnicos com diferentes formações. Então, é justamente da complexidade das situações com as quais a gente lida que decorre a necessidade de vários saberes que se complementam. Até aqui a gente viu que interdisciplinaridade envolve um processo de trabalho em que profissionais de saberes diferentes e complementares elegem uma plataforma de trabalho conjunta. E cabe dizer que essa plataforma de trabalho não envolve apenas os profissionais de nível superior, mas toda a equipe do CRAS. Quando a gente olha as atribuições de todos os profissionais do CRAS, a gente identifica um ponto em comum em todas elas. Todos participam de reuniões sistemáticas de planejamento, capacitações e ações de formação continuada. As reuniões, cuja recomendação é que sejam semanais, são os momentos de planejamento coletivo do processo de trabalho do CRAS. Aí é quando a gente discute fluxos, rotinas de atendimento, quando a gente pensa estratégias de resposta às demandas do território. A definição da plataforma conjunta de trabalho está diretamente relacionada a ter tempo e momentos reservados para o planejamento das ações. Isso não é perder tempo, e sim ganhar tempo. Por isso é tão importante a gestão do CRAS garantir esses espaços, pois apagando incêndio todo dia a gente não planeja nada e o nosso trabalho não é efetivo no longo prazo. A gente lê no livrinho azul que as reuniões periódicas de planejamento com toda a equipe de referência devem ser parte do processo de trabalho do CRAS, sendo imprescindíveis para a garantia da interdisciplinaridade. Ou seja, ser parte do processo de trabalho é estar inserida nas ações, na rotina, é ter frequência definida, preferencialmente semanal. Nesses espaços de planejamento, são discutidas as demandas a partir das características dos territórios e das comunidades que vão ser atendidas, levando em conta o espaço físico, os recursos disponíveis, carro, equipamentos, profissionais, a carga horária desses profissionais, as dificuldades e potencialidades do território. Uma comunidade com populações quilombolas ou indígenas vai exigir ações diferentes daquela recém-constituída e sem vínculos afetivos ou de pertencimento a partir de um novo loteamento habitacional, em que as famílias foram recém-assentadas, por exemplo. Uma grande quantidade de famílias em descumprimento de condicionalidades do Bolsa Família vai exigir do CRAS determinado investimento de tempo em busca ativa, enquanto outra comunidade em que muitas crianças estão sem acesso à escola infantil ou a atividades de contraturno vai exigir que o CRAS contribua no diálogo intersetorial com a política de educação. A definição das rotinas do CRAS, quantas acolhidas são necessárias por semana, o cronograma de visitas domiciliares e de buscas ativas, o cronograma de atendimentos particularizados, os temas das oficinas com famílias, a definição dos públicos prioritários para os grupos de acompanhamento familiar do PAIF e para os grupos de serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, o planejamento das atividades e dos eventos na comunidade, como palestras e ações comunitárias, é a plataforma de trabalho conjunta, constituída coletivamente e planejada a partir do conhecimento do território. Essa dimensão de planejamento da rotina de trabalho do CRAS e do PAIF é consistente com aquela apresentada, inclusive, pelos conselhos profissionais de psicologia e serviço social, que diz o seguinte, que o CRAS não deve ser um grande plantão de emergências e que o CRAS também não é um serviço cartorial de registro e controle das famílias para acesso a benefícios. Quando um CRAS restringe o seu trabalho a atendimentos ditos emergenciais a indivíduos, grupos ou famílias sem essa dimensão de planejamento, ele se distancia justamente do enfoque interdisciplinar e ele restringe o seu potencial na redução da vulnerabilidade do território. A última palavra que a gente assinalou aí na definição de interdisciplinaridade é que a plataforma de trabalho conjunta precisa estar embasada em princípios e conceitos comuns. Os saberes são diferentes, mas é preciso ter um campo compartilhado de conhecimento, de modo que é fundamental que a equipe do CRAS, e não só os técnicos de nível superior, se sinta pertencente a essa política pública, que é a assistência, e partilhe os conceitos básicos do SUAS. Qualquer trabalhador do SUAS precisa saber que nos últimos anos a assistência social brasileira sofreu muitas alterações. Precisa saber que se trata de uma política pública e não de benesses ou caridade, que se organiza através de um sistema nacionalmente, que é o SUAS, que tem como diretrizes a matricialidade sociofamiliar e a territorialização.
Em resumo, a assistência social como direito, a matricialidade, a importância do território, o foco nas ações coletivas, a incompletude institucional das políticas públicas, a necessidade de articulação intersetorial são princípios e conceitos comuns a toda a equipe e não só aos profissionais de nível superior. É na interdisciplinaridade, no cotidiano do trabalho, tanto nos espaços formais, como a reunião de equipe, as capacitações, quanto nos espaços informais, a simples interação com os demais colegas de outras formações, que esses princípios e conceitos comuns vão circulando. Eu nunca vou esquecer de um município em que eu fui, que a reclamação era de que a recepcionista do CRAS criticava os profissionais de nível superior que passavam telefonando. Eu perguntei se alguma vez ela participou de reuniões ou de outros espaços em que foi explicado que o CRAS se articula com uma galera no território e que ele faz muitos encaminhamentos e que esses são encaminhamentos monitorados, que o acompanhamento das famílias envolve muitos contatos com a rede e com a própria família. E não, ela não sabia de nada disso. Então essa colega estava excluída dessas informações e de que telefonar para os serviços da rede, discutir encaminhamentos, é parte do processo de trabalho, é uma das principais ferramentas desse processo de trabalho, inclusive. Claro, com a pandemia da Covid-19, a ampliação do uso do telefone como ferramenta, inclusive de atendimento, foi tão generalizada que isso possivelmente não ocorreria mais. Mas essa é a ideia, todos os profissionais do CRAS conhecerem o processo de trabalho e a política na qual estão inseridas. Somente se partilharem princípios e conceitos comuns em relação à assistência é que as pessoas vão ter possibilidades de contribuir de modo qualificado com a construção da plataforma de trabalho conjunta. Então pense nisso. A interdisciplinaridade vai muito além de atender em dupla, ou discutir casos, ou tantas outras formas nas quais esse conceito, sim, pode se materializar. A gente encontra a interdisciplinaridade em muitas ações, mas ela é, antes disso, uma postura, uma abertura, uma intencionalidade de interpretar a realidade a partir de olhares e saberes que se complementam. E isso que ainda temos muito a falar sobre um outro saber, que ainda não mencionamos nesse vídeo, mas vai vir em outros, o saber dos usuários e das comunidades. Afinal, não são só os profissionais da equipe os detentores do saber. Também lembre que interdisciplinaridade tem uma relação intrínseca com planejamento. Planejamento das ações, planejamento dos processos de trabalho, isso dito pelas próprias orientações técnicas. Garantia de espaços de planejamento é fundamental para o enfoque interdisciplinar. A interdisciplinaridade acontece em espaços formativos, como reuniões e capacitações, mas fundamentalmente acontece no miudinho do cotidiano, nos espaços de reflexão sobre as nossas ações, nas situações que se apresentam. Quando a gente usa várias lentes de vários saberes para planejar o serviço, para fazer a leitura do território, para compreender a situação de uma família, para interpretar a realidade. E mesmo assim, a nossa leitura sempre vai ser parcial e incompleta, já que é impossível pegar todos os elementos da realidade. Mas com um olhar interdisciplinar e com o olhar dos usuários também, essas interpretações se aproximam e se enriquecem cada vez mais, e a atenção que a gente oferta se torna mais qualificada. E aí, gostou desse vídeo? Deixa aqui nos comentários. E se você gosta do nosso conteúdo aqui do Suas Conversas, curta esse vídeo, compartilhe e inscreva-se no nosso canal. Essas conversas também são suas. Até a próxima. Tchau!